A partir de agora, informação, comentários e o melhor do esporte com a super equipe esportiva da Boa Vista FM. Golaço 104. Golaço 104. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na nossa programação. Golaço da 104 começando para trazer um super resumão aí do que aconteceu no futebol nesta semana, no período aí de terça a quinta-feira. Hoje tivemos aí jogos da Copa do Brasil, tivemos jogos também da Champions League, jogos dos campeonatos aí europeus, muita coisa pra gente conversar. Eu sou Manuel Locatelli e vou junto com você até às 19, né, trazendo uma hora aí desse super programa, trazendo muita informação para você e muita opinião também. Claro, a gente vai falar muita coisa boa aqui sobre o futebol. Tivemos partidas espetaculares, claro, o jogo entre Internacional e Juventude foi suspenso, foi adiado, né, em virtude aí da chuva, disso que acomete o estado do Rio Grande do Sul, mas muitas outras atrações pra gente trazer um pouco também, fugir um pouquinho desse tema da chuva, né, que é um tema muito importante, mas a gente tá um pouco aterrorizado até com isso, né, então vamos falar um pouco de futebol, deixar um pouquinho de lado e logo, claro, a gente vai trazer mais informações nas redes sociais, enfim, sobre a situação da chuva também. Para você que está aí, convido você, claro, para fazer parte aqui do nosso programa. Pode mandar seu áudio, pode mandar sua mensagem no WhatsApp. Inclusive, seria ótimo que você mandasse a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, no 996012187. E aí você deixa a sua opinião aqui sobre o que a gente está falando. E é até legal, é um termômetro para eu saber como o pessoal está gostando desse programa, para a gente saber aqui da Boa Vista FM se nós vamos continuar com o programa, se nós temos que parar e voltar à nossa grade antiga. Claro que a gente vai tentando aqui inovar da melhor maneira possível, trazendo o esporte cada vez mais para dentro aqui do estúdio da Boa Vista FM. Ok, para começar então, a gente vai meio no estilo podcast, né, meu povo? Vamos trazendo aqui, fazendo uma conversa aqui, no caso será um monólogo, porque estarei nesse momento, estou sozinho no estúdio, mas na segunda-feira já teremos a equipe completa. Eu vou trazer para vocês os jogos aí, começando pela Champions League, né, que foi o que movimentou aí o mundo da bola nessa semana. Tivemos na terça-feira, dia 30, o jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid, né, um baita jogo, inclusive, um jogaço que teve aí um empate em 2-2, né? Um resultado que muita gente está considerando positivo para a equipe do Real Madrid, mas é claro, eu já digo que a equipe do Bayern tem que ficar atento porque é uma equipe extremamente perigosa e forte. Vamos trazer as escalações, né, pessoal? Como foi jogado esse jogo, né? As peças que foram utilizadas por Real Madrid e Bayern. Falando dos 11 iniciais, né? O Bayern começou com o Neuer, Mazraoui, Dyer, Kim Min-jae, Kimmich, na volância Laimer e Goretzka, e os três meias, então, criadores de jogadas, Musiala pela direita, Sané pela esquerda e Miller centralizado, e o atacante Harry Kane. Os que fizeram os gols, então, são os dois melhores jogadores aí da equipe do Bayern de Munique, o jogador Sané e também o Harry Kane fizeram, então, os dois gols da equipe do Bayern. Falando do Real Madrid, meu povo, Real Madrid que jogou também, fez uma baita partida, né? Muitas vezes a equipe do Real Madrid parece que tá perdida em campo, que não consegue, só apanha, e quando vê vai lá e marca os gols, inclusive saiu na frente nesse jogo, né? A equipe foi com o Lunin, lembrando que o Courtois tá ainda no departamento médico, lateral direito Lucas Vázquez também fazendo aí uma função improvisada, se bem que esse jogador é extremamente útil para a equipe do Real Madrid. A zaga com o Rüdiger, que aspira a ser um dos melhores zagueiros aí, um dos melhores ele já é, aspira a ser o melhor dos zagueiros do futebol mundial, e Nacho. No lado esquerdo, Mendy jogou. No meio de campo, então, o quarteto de meio de campo foi feito com Valverde pela direita, Tchouaméni e Toni Kroos na volância. Toni Kroos deu um passe absurdo para o Vini Júnior fazer o primeiro gol. E o Rodrigo jogando pela esquerda. Na frente, o Jude Bellingham jogou como um falso 9 e o Vinícius Júnior ali pelas pontas também fazendo muitas jogadas. Inclusive Vini que marcou os dois gols, né? Um de pênalti e um com um passe primoroso do Toni Kroos. Esse jogo terminou 2-2, conforme eu falei. Quando a gente analisa as estatísticas, a gente vê que foi um jogo extremamente equilibrado. Vou trazer agora para vocês. Um jogo extremamente equilibrado neste clássico do futebol mundial. Temos 14 títulos do Real Madrid contra 6 do Bayern. Foram 14 chutes a 10.
finalizações equilibradas, posse de bola 52-48, a precisão do passe desses times é fantástica, 93 da equipe do Bayern e 90 da equipe do Real Madrid. E o jogo então terminou em pé de igualdade, um resultado que, como eu digo, os críticos exaltam para a equipe do Real Madrid, mas claro, a fase que o Kane está jogando é impressionante. Inclusive tem um tabu até, né, porque o Kane nunca ganhou nenhum título como jogador. E esse pode ser o primeiro título da carreira dele e seria inclusive um título, o maior título de todos no futebol mundial. Seria com certeza um capítulo inesquecível na carreira do jogador Harry Kane, o furacão inglês. Tivemos na quarta-feira o jogo entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Borussia Dortmund e PSG jogaram na quarta-feira. O jogo terminou 1-0 para a equipe do Borussia, né? Gol do Füllkrug. Mais um jogo extremamente equilibrado, com 13 chutes do Borussia e 14 da equipe do PSG, mas a gente percebeu ali um controle um pouco maior da equipe do Borussia, assim como fez o Bayern, pelo menos das ações do jogo, né? E o PSG acabou fazendo também finalizações importantes, duas na trave, uma do Mbappé e a outra do Hakimi, em situações ali em sequência, mas não conseguiu sair do zero a equipe do PSG. Analisando as escalações então das duas equipes, tá? A equipe do Borussia jogou com Kobel no gol, tá fazendo uma baita temporada, Madsen, ótimo lateral, Schlotterbeck, que deu o passe pro gol, também um baita zagueiro, e Hummels, que foi eleito o melhor da partida. Na lateral direita, Ryerson, e o Sabitzer e o Henrique Kahn na volância. Os três meias então de criação, Julian Brandt centralizado, Jadon Sancho pela direita, e o Adeyemi pela esquerda. O Adeyemi tem um ótimo papel tático também na equipe do Borussia. E na frente o autor do gol, o Füllkrug que fez então o gol da equipe do Borussia Dortmund. Lembrando que tanto o Borussia Dortmund quanto a equipe do Bayern de Munique não disputam mais o título alemão, né? O Bayern ainda tem uma pequena chance, mas praticamente nula aí. O Leverkusen, provavelmente o time do Xabi Alonso vai conseguir fazer então o título, né? Vai conseguir levar o título para a equipe do Bayer Leverkusen. Daqui a pouco eu vou trazer também as tabelas aí dos principais campeonatos europeus, tá? Que estão acontecendo, os nacionais aí ao redor da Europa. Falando em escalação do PSG, tá? O técnico Luiz Henrique escalou o Donnarumma no gol, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandes, que depois foi substituído pelo Beraldo, e Nuno Mendes pela lateral esquerda, que fez uma péssima partida o Nuno Mendes. No meio de campo, Zaïre Emery, Vitinha e Fabian Ruiz. E no ataque, um baita ataque da equipe do PSG com Dembélé, Kylian Mbappé no meio e Barcola na ponta esquerda. Tá, o Dembélé, então a gente já sabe da capacidade desse jogador, ambidestro, baita jogador. O Mbappé também, apesar de estar bem sumido no jogo, teve oportunidades aí de fazer grandes jogadas, colocou uma bola na trave, mas o PSG não conseguiu. Não conseguiu fazer então o resultado contra o Borussia. Não é um jogo perdido, até porque o PSG joga a segunda em casa, já na semana que vem, na terça-feira. Vamos começar, meu povo, pela tabela da Premier League, né? A Premier League extremamente disputada, 1 ponto de diferença apenas entre Arsenal e Manchester City. O Arsenal tem 80 pontos e o Manchester City tem 79, com um jogo a menos, tá? Então a equipe do City pode passar à frente, depende apenas de si mesma para passar e tomar a primeira posição aí da equipe do Arsenal. O Liverpool é o terceiro colocado com 75 pontos e o Aston Villa é o quarto colocado, por enquanto os times queriam aí para a Champions League com 67 pontos. A equipe do Tottenham tem 60 pontos e ainda briga para conseguir aí uma vaga na Champions League, e assim como o Manchester, que é o sexto colocado, o Manchester United, busca aí uma vaga na Europa League com 54 pontos, tem 6 pontos atrás da equipe do Tottenham, 4 jogos para serem disputados ainda. Os times que estariam sendo rebaixados hoje na Premier League seriam o Luton Town, com 25 pontos somados na 18ª posição. Na 19ª tem o Burnley, com 24 pontos. E o Sheffield United tem 16 pontos, é o 20º colocado. Vamos passar os campeonatos nacionais agora da Itália, tá? A Itália já tem uma campeã definida, a Internazionale de Milão é a campeã. Nesse momento, o primeiro colocado soma 89 pontos, a equipe do Milan
tem 70 pontos, é o segundo colocado. A equipe da Juventus, 65 pontos, terceira. E o Bolonha é o quarto com 63 pontos. A equipe da Roma, quinta colocada com 59 pontos. As equipes que estariam caindo hoje seria a Udinese com 29 pontos. Na 18ª posição, 19º Sassuolo com 26 e a Salernitana, 15 pontos, é a 20ª colocada, já virtualmente rebaixada. Falando do campeonato italiano, não, campeonato espanhol, né? La Liga, Real Madrid líder com 84 pontos. O Barcelona é segundo colocado com 73 pontos. Girona, terceiro com 71. Surpresa, hein? Girona com 71 pontos. E o Atlético de Madrid com 64 pontos é o quarto colocado. Na quinta posição, Athletic Bilbao com 58 pontos. E o sexto é a Real Sociedad com 51 pontos. Estariam sendo rebaixados hoje o 18º colocado Cádiz com 26 pontos. O Granada com 21 pontos é o 19º. E o Almeria é o 20º colocado com 14 pontos. Também praticamente decidida a La Liga nas mãos aí do Real Madrid. Ligue 1 também decidida, já PSG virtualmente campeão com 70 pontos. É o primeiro colocado, Mônaco, segundo colocado com 58. E o Stade Brestois, terceiro colocado com 56 pontos, seriam os classificados para a Champions League. Quarto e quinto colocados vão para a Europa League, é o Lille com 55 pontos e o Nice com 51. Os rebaixados, por enquanto, Metz com 29 pontos, 16º colocado, 17º Lorient-Bretagne com 26 pontos também, rebaixado, e o Clermont é o 18º colocado com 25 pontos, mas muita coisa pode mudar aí, nenhum dos times ainda virtualmente rebaixado. Surpreendente tabela do campeonato alemão, tem o Bayer Leverkusen com 81 pontos, aí quase também, com meia taça, mais de meia taça na mão aí, tendo ainda mais 4 rodadas, ainda 3 rodadas, na verdade já está virtualmente campeão, Bayer Leverkusen, 81 pontos, Bayern de Munique, segundo colocado com 69, Stuttgart, terceiro colocado com 64 e o Leipzig, quarto colocado com 62, seriam os classificados para a Champions League. Tem também o Borussia que concorre ainda à Champions League e já está virtualmente classificado aí, em virtude de alguma regra nova que está acontecendo na Champions League. 2 países vão poder eleger um a mais para a Champions League e este um será o Borussia na equipe no campeonato alemão, certo? Então o Borussia já está na Champions também. E o Eintracht Frankfurt é o sexto colocado com 45 pontos, vai para a Europa League. Por enquanto, 16º colocado sendo rebaixado a equipe do Mainz, com 28 pontos, 17º o Colônia, com 23 pontos, e virtualmente rebaixado o Darmstadt, com 17 pontos, já está rebaixado então no campeonato alemão. Vamos falar de Copa do Brasil, meus amigos. Eu vou deixar para falar do Grêmio por último, depois tem a coletiva do Renato Gaúcho, inclusive para a gente dar uma analisada, ver quais foram as justificativas aí para o resultado, que não é negativo, mas se esperava uma vitória da equipe do Grêmio e não aconteceu lá no Paraná contra o Operário. Falando em Copa do Brasil, meus amigos, teve jogo entre Bahia e Criciúma na terça-feira. O Bahia venceu por 1-0 a equipe do Criciúma, largou na frente. Vou deixar o jogo do Grêmio e Operário mais pra frente. Então, Atlético Mineiro e Sport também se enfrentaram na terça. O Atlético Mineiro venceu por 2-0. Fluminense e Sampaio Correia se enfrentaram na quarta-feira e o Fluminense venceu por 2-0. A equipe do Brusque recebeu o Atlético Goianiense e o Atlético Goianiense, aquele que o Inter empatou, não conseguiu vencer em casa, venceu a equipe do Brusque por 1-0. Souza e Bragantino empataram em 1-1. E o Ipiranga contra o Atlético Paranaense, surpreendente, hein? Ipiranga venceu o Atlético Paranaense em casa pelo placar de 2-1. A gente até palpitou aqui no programa
Golaço na segunda-feira, que todo mundo achava aí que o Atlético ia levar, né? Mas não, a equipe do Ipiranga conseguiu vencer o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. Parabéns ao Ipiranga. Fortaleza e Vasco da Gama também ontem empataram em 0-0. América Mineiro e Corinthians se enfrentaram e o Corinthians venceu de virada por 2-1. Flamengo recebeu a equipe do Amazonas e venceu por 1-0. Tem jogos ainda hoje pela Copa do Brasil, alguns jogos ainda, e também tem um jogo na sexta-feira, claro que é o jogo do Inter. Botafogo contra Vitória. Botafogo contra Vitória hoje às 19 horas, daqui a pouquinho, depois que terminar o programa aqui, você pode acompanhar, tá? Mas por enquanto fica aqui. Águia de Marabá contra São Paulo às 19h30, também jogo aí que você pode acompanhar. Acho que inclusive está sendo transmitido pelo Paramount, não tenho certeza, tá? Mas é por uma plataforma de streaming que está sendo transmitida a Copa do Brasil. CRB e Ceará às 8h30 também hoje. Palmeiras e Botafogo de São Paulo 21h30, Goiás e Cuiabá, 21h30. E o jogo do Inter? O jogo do Inter acontece na sexta-feira, tá? Amanhã, então, às 21 horas no Beira-Rio contra o Juventude. Conto com a sua participação, meu amigo, minha amiga, você que está aí acompanhando a programação. Hoje, o Manuel está solitário surfista aqui na programação, mas claro, a gente não deixa de trazer o melhor conteúdo aqui de futebol para você. E claro, conto com a tua participação, manda mensagem aí no WhatsApp, manda um recado, manda um áudio, manda a sua opinião, o que você achou do resultado do Grêmio? Achou que tá tudo bem? Beleza o empate? Como é que vai ser teu palpite pro placar do jogo do Inter, que era para ter sido ontem, mas não aconteceu, e vai acontecer na sexta-feira, tá? Daqui a pouquinho, então, eu volto aqui do nosso intervalinho para trazer para você mais informações. Vamos falar muito de Grêmio, tem a coletiva do Renato Gaúcho para a gente dar uma analisada. Depois vamos falar de Campeonato Brasileiro também, que vai ter no final de semana. Muita coisa aí para você curtir, você aproveitar aqui no Golaço da 104. Estação é outono. A minha rádio é Boa Vista FM. Outono. Voltamos com o Golaço da 104, 18 horas 30 minutos. Eu sou o Manuel, vou junto com você até às 19, trazendo muita informação de futebol aqui na nossa programação. Claro que nós falamos aqui de Campeonato Europeu, falamos de ligas nacionais da Europa, falamos de resultados da Copa do Brasil, mas falta falar do Grêmio. O Grêmio que jogou na terça-feira, empatou em 0-0 com a equipe do Operário, e a gente vai conferir um pouquinho das estatísticas, dos dados, enfim, e depois, claro, a entrevista coletiva do Renato Gaúcho pós-jogo. A equipe do Operário veio escalada com Rafael Santos, Pará, lateral Pará, Stephanie Machado, Alemão e Pacheco. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, aquele que foi jogador do Internacional, Dalla Antônia e Scheidt. E na frente, Marcelo Cirino, também velho conhecido do Internacional, que nem o Inter nem os colorados gostam dele. E Ronaldo e Felipe Augusto, foi a equipe então do Operário. O Grêmio foi com equipe alternativa, né? Goleirão Kaique, João Pedro, Gustavo Martins, Natan e João Gabriel, ou João Guilherme, não sei, de Lima Costa, Vila Sante, Pepe e Cristaldo. E no ataque, Everton, Diego Costa e Gabriel Nunes, ou Gustavo Nunes, acho que é Gustavo Nunes, inclusive. Deixa eu só conferir aqui. É isso aí. Então, os jogadores aí que foram da equipe do Grêmio, tá? Jogaram aí. Alguns jogadores importantes no banco de reservas, outros nem relacionados foram, né, na equipe do Grêmio. Que resultou no placar de 0-0. As estatísticas mostram um jogo equilibrado. A gente acompanhou o jogo, claro, e a equipe do Grêmio não teve soberania, não teve domínio da partida, enfim. Por isso o jogo não saiu do 0-0. Teve 13 chutes da equipe do Operário contra 10 do Grêmio. A posse de bola foi predominante da equipe do Operário com 62%. Maior precisão de passe também da equipe do Operário, 80%. A gente faz um comparativo, né? As duas equipes do jogo de Real Madrid e Bayern tiveram acima de 90% de precisão de passe. Aqui já foi 80% para a equipe do Operário e 67% apenas para a equipe do Grêmio. Enfim, o jogo equilibrado, jogo duro, jogo difícil, viagem, muita correria para a equipe do Grêmio, e o placar ficou
no 0-0. A gente vai falar, claro, um pouquinho, comentar acerca da coletiva da equipe do Grêmio em relação ao Renato Gaúcho, e a gente vai de carona então com a Grêmio TV e também com a Arena Web, que tem os créditos aqui desta coletiva da equipe do Grêmio, que foi, claro, orquestrada aí por Renato Gaúcho. Vamos ver um pouquinho sobre o que o Renato Gaúcho achou da partida, enfim, as informações, o que ele acha importante ser considerado. Coletiva, vamos ouvi-lo ao vivo. Desempenho que não agradou, muitas vezes, por conta do Grêmio não conseguir produzir tanto. Tem te incomodado isso? O quanto é o desgaste, o quanto é alguma coisa que você queira que o time corrija por parte, os colegas fazendo um pouco de barulho, mas por parte do Grêmio? O quanto que é desgaste e o quanto que são correções que você pretende fazer? Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, me solidarizando, ao povo gaúcho, pelas vítimas, pela chuva. Vou falar para o nosso governador Eduardo Leite que do que ele precisar lá da parte do Grêmio, a gente está acessível para a gente poder, de uma forma ou de outra, poder ajudar o nosso povo lá. Infelizmente, mais uma vez, algumas vítimas. Bom, quanto ao jogo, não, eu estou muito feliz com o meu grupo. Só eu sei o que eu estou passando, só o meu grupo sabe o que está passando, devido ao desgaste. Você vê que toda partida a gente perde jogadores. Muitos eu tenho poupado, alguns com imunidade baixa, caso do Fábio ontem, com febre a noite toda, tive que tirar ele até do banco. Cânimo, muito desgastado. Enfim, jogadores que eu tenho colocado para dentro do campo também, alguns por necessidade, muito desgastados. E hoje com uma equipe totalmente diferente, muitos garotos em campo. A equipe, eu concordo, não desenvolveu grande futebol, mas é difícil jogar aqui. Eu tenho acompanhado o Operário, jogaram 2 jogos da Série B, tiveram 2 vitórias. O Renato traz algumas falas importantes aqui. Primeiro, ele se solidarizou com o povo, né? Isso é importante também, essa ação mais social dos clubes, parabenizar o Grêmio, parabenizar o Renato aí pela solidarização com as pessoas, isso é muito importante. E o Renato, ele sempre vai defender o grupo dele, né? Ele tem essa política de grupo mesmo, e ele acaba defendendo seus jogadores. O Grêmio não fez uma boa partida, mesmo que jogou com os seus jogadores reservas, mesmo assim poderia tranquilamente ter vencido a equipe do Operário, é uma diferença discrepante de jogadores, mas o Renato reclama muito com relação ao DM, né, o departamento médico da equipe do Grêmio, que pode ser uma coisa que seja problematizada por má gestão, talvez, mas a rotina do futebol também ocasiona isso, e isso é para todos os clubes, né? Então acaba que, por mais que o Renato tenha essa reclamação, é uma coisa que prejudica todos os clubes, não é diferente com o Internacional, não é diferente com o Flamengo, claro que Flamengo, Palmeiras, esses times aí tem um elenco muito maior, mas o Inter também está sofrendo com isso, né? E o Grêmio, claro, sente muito porque está com um elenco enxuto, está com um elenco um pouco mais reduzido em relação ao que já teve no passado, e o Renato vai exaltar, claro, o resultado e vai apoiar os seus jogadores, mas eu acho que vai ter com certeza cobrança, né? Eu acho que vai ter com certeza, não, vai ter com certeza cobrança por parte do Renato, porque essa vitória, não digo que era esperada pelos torcedores do Grêmio, mas a gente sabe que o Grêmio era extremamente favorito para esse jogo. Vamos continuar acompanhando aqui a entrevista do Renato e a gente vai comentando em cima daquilo que ele fala. E a gente sabia das dificuldades que nós iríamos encontrar. Mas além das dificuldades que nós iríamos encontrar do nosso adversário, as dificuldades enormes que a gente vem encontrando aqui. A gente, para falar a verdade, a gente não tem um grupo para disputar 3 competições ao mesmo tempo do jeito que a gente vem disputando. E o nosso grupo é bom. Então a gente está tendo... Isso aí que eu falava, né? O Renato tá reclamando que o grupo tá enxuto. Realmente a equipe do Grêmio tem um bom time titular, mas aí quando isso se estende ao banco de reservas fica mais complicado. Se o pessoal baixar a voz lá fora, porra. Então é difícil você disputar 3 competições do nível que a gente vem disputando. É óbvio que o desgaste é muito grande. Eu tenho falado para vocês, a gente tem dormido praticamente dentro de avião, dentro de hotel, longe de nossas famílias, longe de tudo. É o nosso dever, é o nosso trabalho, a gente entende. Mas o desgaste é muito grande. E a gente vem perdendo jogadores cansados que estão em campo. Por isso estou parabenizando o meu grupo.
não é fácil. Toda hora vários jogadores diferentes, brigamos, lutamos, nós tivemos que sair daqui, como o nosso próprio presidente falou, vivos, saímos. Agora nós temos mais 90 minutos na arena, frente à nossa torcida. Não que o Grêmio já esteja classificado, mas pelo menos a gente conseguiu um bom resultado fora de casa por todos esses problemas. E os nossos problemas não acabam por aqui não, eles vão continuar. Jogadores machucados, jogadores cansados, e a cada 3 dias uma final. Isso que o Renato fala realmente é uma coisa interessante de se destacar. Não foi um resultado ruim realmente, o Grêmio está totalmente vivo, acho que vai ganhar e vai ganhar bem em casa. Então não existe essa terra arrasada, não adianta o torcedor fazer terra arrasada agora por conta de alguns resultados ruins que vem acontecendo. O Grêmio esse ano já ganhou o Gauchão, um Gauchão que muitas vezes o pessoal dava como ganho pelo Inter, o Inter sequer chegou na final, o Grêmio disputou com o Juventude, soube jogar e ganhou. E agora o Grêmio, apesar de se esperar a vitória dele nesse jogo contra o Operário, não é uma terra arrasada, porque o Grêmio tem o segundo jogo em casa, vai decidir. A Copa do Brasil não tem mais o critério do gol fora, então o empate leva para a decisão por prorrogação e pênaltis. Então tá tudo certo, a equipe do Grêmio, com as dificuldades que tem, o Renato não faz terra arrasada, e ele tem uma política de proteger muito seus jogadores. Eu acho que isso também fortalece o grupo, e ele acaba tendo essa fala interessante, né? O Renato defende e utiliza da calmaria para não deixar ninguém nervoso, não deixar os seus jogadores tensos, porque realmente, como ele disse, é uma final a cada jogo. O Grêmio tem 3 campeonatos fortes para disputar, e a Libertadores, claro, como objetivo principal, acredito eu. Então o Renato vai ter que poupar em Copa do Brasil, vai ter que poupar em Brasileiro, para focar no campeonato continental. Seguimos a fala do Renato. O meu grupo está muito bem fisicamente, o problema é o desgaste. O desgaste ele é muito grande. Então as pessoas precisam entender disso também. Por isso que a gente tem feito o possível, a gente agradece também a nossa diretoria e o presidente por tudo que eles nos colocam à disposição, principalmente os voos fretados. Mas mesmo assim o desgaste é muito grande. Toda hora você dormir num colchão diferente, comida diferente, horários diferentes, dentro de avião, dentro de hotel, acorda, treina, joga. Gente, e outra coisa, que é o mais importante, nós enfrentamos o Cuiabá, lá atrás, pelo Brasileiro. O Cuiabá durante a semana jogou com o time reserva. Nós tivemos uma Libertadores e jogamos com eles. Fomos para a Bahia, o desgaste de viagem, tudo depois da Argentina, jogamos com o Bahia. O Bahia ficou parado a semana. Ninguém está falando nada do Bahia, não. É o calendário. O Bahia não jogou naquela semana. Não jogou. Ficou na rede só esperando a gente. E o nosso time todo desgastado. Hoje, o Operário jogou contra a gente, teve um dia mais de folga. Que o Operário jogou na última sexta-feira, nós jogamos no sábado. Então, gente, eu só tenho que parabenizar o meu grupo. Não esperem um grande... O Renato Gaúcho fala isso com bastante convicção, né? O elenco é curto, o elenco do Grêmio é curto, tem que... Até o torcedor mais otimista do Grêmio concorda comigo que o elenco do Grêmio é um elenco muito enxuto. E o Grêmio, querendo ou não, ele relatou jogos aí que o Grêmio teve que utilizar os titulares no Brasileiro, daí teve Libertadores, enfim... Vai ter que selecionar, vai ter que colocar um time alternativo em uma das 3 competições. Se eu tivesse que palpitar, eu diria que o Renato vai com o time alternativo no Campeonato Brasileiro. Isso seria um sinônimo aí de desistência do Campeonato Brasileiro, o que eu não acho nada demais no Grêmio, até porque tem 2 outras competições que o Grêmio é um papão. O Grêmio ganha muita Copa do Brasil e também Libertadores, e vai focar. O Grêmio, historicamente falando, é o time de Copas, é o time que gosta de Copas, e acho que vai abdicar do Campeonato Brasileiro para focar nessas 2 competições. Se tivesse que escolher uma, eu diria que é a Libertadores da América. Mas acredito que o Renato, fazendo um bom jogo de cintura aí, consegue fazer as 2 equipes, então, o Grêmio jogar as 2 competições, Copa do Brasil e Libertadores, e dar um descanso aí no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, ele revela os jovens, ele já colocou 2 jovens para jogar esses dias que jogaram muito, e ele vai com certeza revelar mais jogadores, porque o Renato é um excelente treinador. Continuando a fala dele. Futebol bonito, os próximos jogos, porque é uma coisa impossível pelo desgaste e toda hora mudança de 4, 5, 6, 7 jogadores. Renato, por conta desse desgaste, você fez preservações contra o Bahia, fez preservações hoje, tem ainda o Criciúma antes do jogo contra o Atipato. A tua ideia é fazer um rodízio nos outros jogos para ter a equipe mais inteira possível fisicamente no jogo contra o Atipato e nos jogos
da Libertadores. E uma outra dúvida, nos últimos 3 jogos você usou um goleiro diferente em cada um. A ideia é ter Marquezinho na Libertadores, Rafael Cabral no Brasileiro e Kaique na Copa do Brasil. Qual o teu planejamento para os goleiros? Bom, em termos da equipe que vai enfrentar o Criciúma, amanhã a gente chega, eles vão poder ir para casa. Na quinta-feira eles retornam. Vou falar com os jogadores, falo com o departamento médico, vão ver o desgaste de alguns jogadores, que muitas vezes o jogador sai inteiro do jogo e no dia seguinte ele aparece com alguma dor. Então, a partir de quinta-feira eu penso na equipe que vai jogar contra o Criciúma. Mas eu falei, o desgaste é muito grande. Não adianta a gente pensar só na Libertadores. O Campeonato Brasileiro também é um campeonato difícil, longo. A gente precisa pontuar também. Então, a partir de quinta-feira eu penso na equipe que vai enfrentar o Criciúma. Quanto aos goleiros que você me perguntou, não, eu coloquei... Antes dele falar dos goleiros, é interessante ressaltar o que ele disse, né? Ele não faz menção total a poupar todo o time no Campeonato Brasileiro, mas embora eu acho que se o Grêmio, aqui é meu feeling de comentarista esportivo, se o Grêmio começar a ter uma sequência legal de jogos no Campeonato Brasileiro, em que não precise colocar o seu esquadrão principal, não vai colocar. A princípio é isso, a não ser que haja uma eliminação em Copa do Brasil, uma eliminação em Libertadores, alguma coisa assim, o Brasileirão vai ficar como o terceiro campeonato a ser disputado pelo Grêmio, atrás das duas competições, mesmo que o Renato, é claro, ele não vai ser bobo de dizer vamos abandonar o Campeonato Brasileiro, até porque ele tem meta para bater, ele tem uma direção para agradar, então ele vai ter que falar que vai dar ênfase para o Brasileiro. Mas, palpite meu, daqui a algum tempinho a gente vai ver que o Grêmio vai jogar com o time alternativo, e agora ele vai falar dos goleiros, né? O Grêmio que está com 3 goleiros aí, alternando frequentemente. O Rafael, ele estreou contra o Bahia porque o Rafael, no momento, ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro. Então eu preciso de um goleiro com ritmo de jogo, porque eu não sei o que pode acontecer com o Kaique e o Marte. O Marte, a princípio, vinha jogando a Libertadores e o Kaique jogando o Campeonato Brasileiro. Essa posição está em aberto. O que eu não posso é deixar o Rafael no grupo sem ritmo de jogo, porque daqui a pouco preciso dele, ele está sem o ritmo. Então o Marte vem jogando bem, o próprio Kaique. A briga é boa entre eles. Nós temos 3 grandes goleiros. E aí, independente disso, daquilo, o Márcio e o Kaique podem jogar todas as competições, coisa que o Rafael só pode jogar o Campeonato Brasileiro. Por isso coloquei ele para jogar contra o Bahia. Renato, hoje você reclamou bastante do grupo curto. E após a saída do Cristaldo, o Grêmio teve dificuldades na armação. Isso vem acontecendo algumas vezes. É por falta de um meio armador para substituir o Franco? E outra pergunta também. Hoje o Cristaldo substituído acabou saindo um pouco irritado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Você viu isso? Você viu isso? Eu não vi, ele passou por mim, eu falei com ele, estava tudo bem. Tá tranquilo, bem tranquilo. O Cristaldo, no caso o Franco, o Vila, o João e até mesmo o Fábio, são os jogadores que mais desgastados estão. Por isso tenho tido o maior cuidado com eles. Eu ainda perguntei para ele depois, quando ele saiu, se ele estava com a perna pesada. Ele falou, não, estava me sentindo bem. Para você ver então, né, aqui essa fala do Renato, ele protege muito o grupo, né, é uma proteção imensa, é tipo um paizão mesmo. A gente vê ele falando ali, o repórter até pediu para ele, olha, o jogador saiu irritado, e ele fala, não saiu irritado não, o jogador tá tudo bem, provavelmente lá no vestiário ele puxa a orelha, mas de maneira externa ele acoberta e protege muito bem os seus jogadores, não acobertar no mau sentido, né, porque ele se converte isso em título, e o Renato Gaúcho, se tem uma coisa que ele tem é título, ele não tá fazendo errado. Ele está protegendo seus jogadores e agora ele fala dos seus meios de criação, que ele está cuidando muito da parte física deles. Ele sabe da importância do Cristaldo e do Vila Sante, absurdos na equipe do Grêmio. Então ele sabe e vai proteger muito bem esses jogadores, preservá-los para eles jogarem o máximo que eles podem. Continuamos. Mas o desgaste dele é muito grande e eu preciso dele em todos os jogos, até porque nós temos um meia, que é ele. Então ele não pode jogar todos os jogos porque... eu posso ter visto mal, senti ele com a perna pesada, tanto é que eu perguntei para ele, ele falou que não, mas chateado não, o Franco não fica chateado. É importante você sempre ter pelo menos 2 jogadores para cada posição. E ele é um cara que nem eu vi, eles querem jogar toda hora, só que eu tenho que pensar. Daqui a pouco, querer jogar toda hora, isso acaba estourando. E ele é um jogador que se desgasta bastante no jogo. Renato, hoje provavelmente você pode ter perdido o Carioca,
Ele saiu sentindo uma lesão na posterior, até pela irritação dele. Eu estava bem perto do lance ali, a gente viu que ele realmente se machucou. Você já tem o Jeromel fora, 2 zagueiros, e tem essa sequência. Quando é que você acha que vai dar tempo de dar uma descansada, não vai ter uma viagem tão longa em cima de outra viagem? E qual é o planejamento que vocês têm para dar uma descansada e dar uma recuperada na rapaziada? O descanso da rapaziada vai ser em dezembro, nas férias. Até lá não tem descanso. Até lá é correria. O Renato é muito engraçado, né? A gente está brigando nas 3 competições, é muito difícil. Vamos ver até onde a gente vai. Mas clube grande assim, são 3 grandes competições. Eu falo para eles são culpados. Colocaram o Grêmio nas competições, agora tem que correr atrás. Ele não deixa de estar certo, né? A equipe do Grêmio tem 3 competições e ele diz que descanso vai ser só quando tiver férias. E realmente, né, a equipe do Grêmio vai ter que ir se alternando, vai ter que alternar os jogadores. Tem 2 competições impressionantes aí, a Copa do Brasil e a Libertadores. Libertadores não precisa nem falar, e a Copa do Brasil dá muito dinheiro para o clube, então com certeza não é um planejamento cair cedo em nenhuma dessas competições. O Grêmio tá com esse déficit de zagueiros, né? Agora perdeu mais um zagueiro e já tinha o Jeromel lesionado, o Kahneman joga de vez em quando. Então a zaga do Grêmio é uma das preocupações. Além disso, o Renato falou também do Cristaldo, né, que é o único 10 do time, Franco Cristaldo. É problema também, é problema para a equipe do Grêmio, assim como é problema para o Inter também o Alan Patrick, né? A gente vê aí os jogadores aí, o Maurício tentando fazer a posição de 10 no time, mas não dá, né? No Inter é Alan Patrick e no Grêmio é Franco Cristaldo. Se não for esses jogadores, é um problema e as equipes vão ter que gerir o elenco de forma que eles consigam jogar o máximo de jogos. Vai ter que diminuir a minutagem de ambos os jogadores aí nas equipes, tá? Mas é um prejuízo gigantesco, falando aqui em Grêmio, né? Um prejuízo gigantesco pro Grêmio ficar sem o Franco Cristaldo na armação, assim como o Vila Sante também na volância, espetacular. O desgaste ele é muito grande. Amanhã mesmo já pedi para mais 2 jogadores da base se apresentarem com a gente na quinta-feira. Os 2 zagueiros. Toda hora machuca. Torcer para que na próxima quinta-feira, na reapresentação dos jogadores, ninguém mais apareça com algum tipo de problema. E torcer que daqui para frente ninguém mais machuca. Você vê, eu tenho feito rodízio, tenho poupado. Um que o outro que tem entrado em campo, que falta de opções também na posição. E os jogadores estão machucados, o próprio Carioca. O Carioca jogou quantas partidas esse ano? No último jogo, já não coloquei ele porque ele estava sentindo a perna. Poupei ele, mandamos fazer exame na Bahia, não deu nada. Aí hoje deu estiramento na outra perna dele. É difícil, o que a gente vai fazer? Ninguém pode adivinhar. E é garoto. O 13º jogo dele do ano. E olha que a gente tem todo cuidado com todos eles. Em todos os sentidos. Tanto é que no exame dele, na perna, que ele estava sentindo uma dor, que eu poupei ele do jogo do Bahia, ele não sentiu, não deu nada no exame. Estourou a outra perna. Vai fazer o quê? Aí é um problema que tem que ser estudado tanto pelo departamento médico quanto pelo preparo físico dos atletas, né? Pelo preparador físico, a equipe de preparação física aí. Porque se os jogadores estão estourando todo momento ali, ele teve o exemplo do Carioca que teve problema numa perna, fez o exame, não tinha nada, e na outra aí estourou. Então tem que cuidar também essa parte física, né? Porque às vezes pode ser um problema no departamento médico ou no departamento de preparo físico. Ele não pode adivinhar. É por isso, o desgaste é muito grande. Só a gente sabe o que a gente está passando. Renato, a torcida do Grêmio, pelo menos a gente acompanha uma forte repercussão, sempre questiona a questão dos garotos, né? Então você falou um pouquinho na última coletiva, né? Pô, imagina se eu não botasse os garotos, você falou dessa questão, né? Mas para entender um pouco mais do planejamento, faz sentido a ideia de que hoje, por exemplo, você optou pelo Galdino um pouco mais do lado direito, porque justamente seria um jogo um pouco mais brigado, um pouco mais lutado e aproveitado aí, no caso, a segunda etapa para soltar um pouco mais o time com os garotos? Faz sentido essa ideia? Faz, é dessa forma que a gente jogou na Argentina também, e o jogo era bastante pegado, contato físico, da maneira que os times da segunda divisão jogam, da maneira que o Operário joga. E o Galdino, na minha opinião, ele foi o melhor em campo. O melhor em campo, porque eu tinha que ter um garoto pelo menos no banco para a gente tentar mudar as coisas que poderiam estar dando errado para a gente no primeiro. Aí a gente vê as opções curtas, né, do Renato. Ele elogia muito também os seus atletas. Falamos um pouquinho aqui, né, trouxemos um pouco da entrevista coletiva do Renato Gaúcho. A entrevista se estende aí por mais 20 minutos, mas claro, a gente não vai ter tempo e não vai ter também oportunidade de trazer toda essa
entrevista do Renato, mas conseguimos avaliar bons pontos aí, que o Renato fala sobre o Grêmio, questão do desgaste físico realmente atrapalhando a equipe tricolor. Mesmo assim, o Grêmio segue vivo nas 3 competições das quais disputa. Já que falamos de Copa do Brasil, falamos também neste programa de hoje sobre Champions League, sobre campeonatos nacionais lá da Europa, agora está na hora de falar do Campeonato Brasileiro. Primeiro eu vou trazer a tabela atualizada, né? A tabela atualizada com os times e as suas pontuações. Primeiro lugar, Botafogo, hein? Botafogo novamente largando bem no Campeonato Brasileiro. Mas recordações tem, claro, do campeonato passado, mas Botafogo aí na liderança com 9 pontos. Seguido de Atlético Mineiro e Bragantino, segundo e terceiro lugares com 8 pontos. Aí tem uma turma de times com 7 pontos. O Bahia, o Atlético Paranaense é o 4º, o Bahia é o 5º, o Inter é o 6º, o Cruzeiro é o 7º e o Flamengo é o 8º, com 7 pontos aí, só questões de critério de desempate. O Grêmio é o 9º colocado com 6 pontos. Aí tem aquela zona morna, tem o Juventude na 13ª posição com 5 pontos. E aí nós vamos para a zona de rebaixamento com o Vasco em 17º com 3 pontos, Vitória 18º com 1 ponto, Atlético Goianiense com 1 ponto, né, conquistado em cima do Internacional na 19ª posição, e o Cuiabá, 20º colocado, ainda não venceu e nem empatou neste campeonato. Trazer os jogos, então, os jogos da 5ª rodada desse Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que começou atípico, né? Internacional, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, que eram os principais candidatos aí ao título, sequer fazem parte do G4, né? Todas as equipes aí estão da 6ª até a 12ª posição. Impressionante aí esse início de campeonato. Falando em jogos então, tá? Vamos aproveitar e vamos fazer o palpitão do Manuel também. Palpitão do Manuel para esse campeonato, esta rodada do campeonato. Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam sábado na casa do Flu, no sábado às 4 da tarde. Acredito em vitória do Galo por 2-1. O jogo do Flamengo e Red Bull Bragantino, 18h30 no sábado, Red Bull joga em casa e Flamengo visita. Acho que vence o Flamengo, placar de 1-0. Na Neoquímica Arena, Fortaleza e Corinthians, no sábado também, sábado às 21 horas. Esse jogo tá com cara de empate, acho que vai dar 1-1 o jogo. No domingo, já jogos no domingo, Vitória e São Paulo. No Barradão, 16 horas, acredito que dê empate também, vou num placar de 1-1 também, Vitória e São Paulo. Atlético Paranaense e Vasco, jogo na casa do Atlético, domingão às 4 da tarde. Atlético vence por placar de 2-1. Newton Santos, no Newton Santos, o líder Botafogo enfrenta o Bahia às 18h30 e acredito que no domingão o Botafogo vence o placar de 2-0. Cuiabá e Palmeiras, confronto aí do time mais forte, talvez, no papel do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cuiabá, que é o Lanterna. Acredito que dê Palmeiras, placar aí de 2-0 ou até 3-0 o jogo do Palmeiras na Arena Pantanal. Jogos adiados, tá? Tem jogos adiados. Grêmio e Criciúma foi adiado. O jogo entre Cruzeiro e Internacional também foi adiado. E o jogo entre Juventude e Atlético Goianiense foi adiado também. Provavelmente em virtude das chuvas, né? Inclusive eu vou voltar aqui o jogo do Inter, porque vai ser na sexta, tá, pessoal? Mas vai ser na sexta, dia 10, o jogo do Inter e Juventude pela Copa do Brasil. Então os jogos com os times gaúchos todos adiados em virtude das fortes chuvas que acometem aqui o estado do Rio Grande do Sul. Falei que a gente não ia falar muito sobre chuva, mas não tem, né? Não tem como a gente evitar falar, porque é um fenômeno extremamente presente, intenso e aterrorizante nesse momento. (18h57), meus amigos, esse foi o nosso programa Golaço da 104 de hoje, desta quinta-feira. Espero que você tenha gostado, foi um prazer estar na sua companhia. Lembrando, na segunda-feira tem mais Golaço da 104, com a participação dos nossos amigos Dariel e Tchode também no programa Golaço, certo? Trouxe aqui as informações, futebol europeu, futebol nacional, Grêmio, Inter, Juventude e, claro, seus jogos adiados também. E a gente vai trazer muita informação na segunda-feira também sobre o futebol. Certo, meus amigos? 18h58, eu desejo a você uma ótima
quinta-feira. Amanhã a gente tá de volta a partir das 9 da manhã no programa Clube da Boa. Meus amigos, fiquem com Deus. Fortíssimo abraço. Eu fui!